Bom, dando continuidade à nossa aula sobre relações hídricas, nós vamos entender nessa aula como ocorre o movimento da água no sistema solo, planta e atmosfera. Bom, aqui nós temos um corte transversal, né, de uma raiz qualquer. Aqui, na verdade, é em forma de desenho, porque eu acho que fica mais fácil de entender, né? Então, a planta, gente, ela tem dois movimentos. Um movimento que se chama simplasto e um movimento que se chama apoplasto. O movimento apoplástico, ele é em maior quantidade pela planta. Em maior mesmo, dá uma diferença muito grande. Por quê? Porque a planta, gente, a hora que ela absorve a água caminha entre a parede celular. Então, quando ela caminha entre a parede celular, o fluxo de água é maior. Então, chegaria muito mais água no xilema. E a outra via é a via simplasto, absorvida pelo pelo absorvente, ela passa dentro das células. Aí qual que é a diferença? Quando ela passa dentro das células, existe um gasto de energia. Então ela tem que entrar numa célula e sair, entrar numa célula e sair, entrar numa célula e sair, até atingir aqui o xilema. Porém, vamos entender um pouco e relembrar a anatomia da raiz. Ela é formada pelos pelos absorventes, que são anexos da epiderme. A epiderme, ela é um tecido de proteção. Logo abaixo nós temos o córtex ou parênquima cortical, tecido de armazenamento e reserva dessa planta. Logo em seguida nós temos a endoderme. A endoderme, ela é uma barreira que existe. Por quê? Porque ela é formada aqui pelas células e entre umas células e outras, em dicotiledôneas, como é o caso do cafeiro, nós temos a estria de Caspary. A estria de Caspary é uma ligação com bastante lignina e que forma aqui uma parede entre uma célula e outra. Nas monocotiledôneas, aqui existe um espessamento em U, parece uma letra U aqui nas monocotiledôneas. Porém, nas dicotiledôneas, ela é chamada de estria de Caspary. Qual é a função da estria de Caspary? É formar uma barreira para via apoplasto. Ou seja, como eu já havia falado com vocês, a via apoplasto ela absorve um volume muito maior de água do que a via simplasto. Então, quando essa água chega com um volume maior no xilema, por maior sustentação que tem o xilema e por mais que ele suporte a pressão da água, ele iria se romper. Então, o que acontece aqui? Quando a água caminha via apoplasto, então ela penetra entre as células da epiderme, percorre entre as células do parênquima até atingir a endoderme. Na verdade, é a estria de Caspary que liga uma célula à outra. E aqui ocorre uma barreira apoplástica. Então, qual que é a função da endoderme? Promover uma barreira apoplástica, para que o volume de água não seja muito intenso quando ele entra no xilema. E via simplasto, não. Via simplasto, como a água entra e sai da célula da epiderme, do parênquima cortical, então ela passa também na célula da endoderme, até chegar aqui no xilema, né? Porém, o movimento via simplasto, ele é lento, por ele ter gasto de energia. Então, a maior parte da água, ela caminha via apoplasto. Mas vocês poderiam me perguntar o seguinte, ó, mas se ela é barrada aqui pela estria de Caspary, como que ela chega no xilema? Então, ela é via apoplasto até a endoderme. Quando ela atinge aqui a estria de Caspary, ela pega outra via que é a simplasto. Então, a água penetra aqui dentro das células da endoderme, penetra aqui no periciclo até atingir o xilema. Então, quer dizer, essa aqui é uma característica das plantas. Então, esse aqui é o movimento de uma planta e de uma dicotiledônea. Se fosse uma monocotiledônea, aqui ao invés de estria de Caspary, seria um espessamento em U, com a mesma função. Então, a planta tem duas formas de absorver água, uma simplasto e uma apoplasto. Via simplasto, a água é absorvida pelo pelo absorvente e chega direto até o xilema, passando por dentro das células. Via apoplasto, a água penetra nas aberturas, né, nas aberturas
planta, né, das células da epiderme, do parênquima cortical, porém, quando ela chega aqui na endoderme, na estria de Caspary, ela é barrada. Aí ela pega uma via simplasto, passa por dentro das células da endoderme até chegar ao xilema. E quando ela faz esse movimento, ela diminui a pressão da água, chegando água suficiente no xilema sem que haja o rompimento. Gente, só para lembrar, o periciclo ele tem a função de formação das raízes secundárias, né? Bom, e a água como ela faz? Ela sobe no sistema, né? Então ela sobe aqui, quando ela chega no xilema, ela entra, né, no xilema. No xilema nós temos as placas, né, perfuradas. Nós temos vários formatos de placas e quando a água entra com uma pressão muito grande e essas placas aqui, elas aumentam a pressão da água. Quando aumenta a pressão da água, a água sai pelas perfurações do xilema. Essas perfurações, gente, elas ocorrem desde a raiz até a última folha. E, na verdade, o xilema ele funciona igualzinho uma mangueira perfurada. Então, por exemplo, e essas placas? Quando a mangueira está perfurada e nós apertamos a mangueira, não sai bastante água pelas perfurações? Então, a placa tem essa função. Ela aumenta a pressão de água e faz com que a água saia pelas aberturas, isso hidratando toda a planta. E quando ela chega lá nas folhas, ainda tem a função fotossintética. Bom, gente, e um fenômeno que ocorre também, nós já vimos que a água ela perde vapor de água pelos estômatos. Então, na verdade, gente, a única forma de perder água nos estômatos é via transpiração, ou seja, na forma de vapor de água. Porém, nós temos uma estrutura na planta, um fenômeno na planta que se chama gutação. O que seria a gutação? Ela é a perda de água na forma líquida pelos hidatódios das folhas. O que é um hidatódio? Ele é um tecido de secreção e excreção das plantas e que ocorre nas margens das folhas. Porém, a gutação, gente, ela ocorre apenas em algumas condições climáticas favoráveis, que seriam em dias frios, úmidos, com muita umidade, tanto do solo quanto da atmosfera, ou seja, num solo que está encharcado, e as raízes podem empurrar a água, não podendo ser evaporada pela baixa temperatura. Então, o que acontece? Para que a água seja perdida pelo estômago, tem que ter um diferencial de temperatura entre a planta e a atmosfera. Quando a atmosfera está saturada, ou seja, 100% de umidade, só que ela está com baixa temperatura, o que vai acontecer? A saturação de umidade do meio ambiente, né? A planta não consegue perder água sob a forma de vapor e acaba perdendo sob gotículas de água na forma líquida, porém não via estômago, mas via os hidatódios. Então, aqui nós temos a gutação, né, que é a perda de água na forma, né, de gotículas mesmo. Agora, eu vou falar a verdade para vocês, gente. Eu nunca vi isso acontecer no cafeeiro. Sabe uma planta muito comum de acontecer gutação? É a violeta. Violeta africana, todo mundo conhece essa planta, é uma das plantas mais populares que nós temos. Ela é originada de matas tropicais da África. E quando ela é principalmente deixada dentro de casa, por ela ser uma planta ornamental, a gente tem uma tendência muito grande em aumentar a quantidade de água no vaso. Então, quando a saturação do solo está alta, ou seja, tem muita água nesse solo, no caso, é o substrato do vaso. Choveu, a umidade do ar está altíssima e está frio, né? Então, o que acontece? A planta acaba não conseguindo perder água via estômago pela transpiração, porque não tem diferencial de temperatura, ela acaba perdendo pelos hidatódios, que é o fenômeno chamado de gutação. Porém, gente, é lógico, faz parte das relações hídricas, mas isso dificilmente acontece no cafeeiro, pelo menos eu nunca vi. Bom, gente, aqui tem um exemplo dos hidatódios, né? Então, eles são aberturas que ocorrem nas folhas, né? E que permitem a perda de água sob a forma líquida. Bom, gente, outra característica
que existe nas relações hídricas é a abertura estomática. O que significa isso? Ela é chamada de teoria do potássio. Alguns anos atrás, essa teoria que era chamada de teoria enzimática. Então, vocês vão estudar lá em nutrição mineral que o potássio ele é o único nutriente que não tem função metabólica na planta. Ou seja, até o momento não foi descoberto nenhuma função no metabolismo da planta em relação ao potássio. Porém, ele tem uma importância na fotossíntese gigante, porque ele é o responsável pela abertura e fechamento estomático. Aliás, a grande função do potássio na planta, além de enchimento de fruto, vai ser a abertura estomática. Então, é bem simples de entender. Então, o potássio, ele entra no estômago. O potássio, ele tem carga positiva, né? K2+. Então, quando o potássio, ele entra no estômago, ele tem que liberar uma carga positiva, senão ele não consegue ficar lá. E lá no estômago tem muito hidrogênio, né? Então, o hidrogênio também tem carga positiva, H+, né? Então, quando entra o potássio, para equilibrar o sistema, entra o potássio no estômago, imediatamente sai o hidrogênio. O hidrogênio, ele mantém o pH baixo, né? O hidrogênio, ele é o responsável por manter o pH baixo da célula estomática. Então, quando sai o hidrogênio e entra o potássio, imediatamente eleva o pH. O baixo pH, para ele aumentar essa diferença de baixo pH para o alto pH, ele ativa uma enzima chamada de fosforilase, presente no estômago. E a fosforilase permite abertura estomática. E na abertura estomática, a água é perdida sob a forma de vapor e entra ali CO2. Isso ocorre, gente, o dia todo na planta, desde que as condições climáticas estejam favoráveis. Então, essa é a teoria do potássio. Antes, gente, se imaginava o seguinte, que no estômago existe a presença da a enzima fosforilase e que quando a água chega até o estômago, ativava a enzima fosforilase e ocorria abertura estomática. Hoje, essa teoria é chamada teoria do potássio, ela que é responsável pela abertura estomática. Então, apesar do potássio ele não ter função metabólica direta, mas tem uma função essencial para o principal metabolismo da planta, que é a fotossíntese. Gente, muito obrigada e até a próxima aula.